Anjo de Bronze foi lançado quando você frequentava a oficina literária de Ivan Proença, onde participou também de várias coletâneas de contos. A oficina foi importante na sua trajetória de escritor? Eu já tinha escrito bastante contos, e fui acolhido na oficina literária de Ivan Proença, que realmente me abriu, assim, digamos, um universo mais coerente para escrever. E entrei na oficina apresentando contos que me parecia ser o gênero onde eu estava mais confortável. Mas conversando com o professor Ivan, ele disse, não, você nunca pensou fazer um romance? Sim, mas tem dificuldades. Ele disse, não, mas você faz um roteiro assim, depois você muda e tal, cria os personagens. Muito bem. Então, com isso, eu tinha um conto onde uns garotos numa vila faziam um jogo de bola, etc e tal. Aí eu pensei, por que não? Aí eu comecei a criar os personagens em torno e os coloquei numa vila de casas, que era bem construção, que existe hoje ainda bastante vilas, mas que era muito típica na minha época, né? E eu tinha muitos amigos que moravam em vila, a rua em que eu nasci e morei, um monte de vilas, e numa delas eu me inspirei para fazer. E aí os personagens eu ia colhendo das pessoas que eu via, algumas histórias que eu vi, etc. Eu fui recosturando essas histórias e surgiu o Anjo de Bronze, o Última Adolescência, que seria realmente o meu primeiro romance. Foi meu primeiro romance. E teve assim, digamos, as pessoas que o leram acharam muito comovente mesmo, né? Certas figuras e, e também ele é ambientado em São Cristóvão. Né? Ambientado em São Cristóvão significa ambientado no meu ambiente de sentimento. Então, o Anjo de Bronze, para mim, embora ali eu não tenha me colocado em momento algum, mas eu estaria estilhaçado entre aqueles meninos que brincavam nas ruas e começaram a chegar à adolescência, ter seus amores, suas paixões, suas brigas, suas implicâncias, etc. No seu romance mais recente, Ladeira do Tempo Foi, novamente o cenário é o bairro de São Cristóvão, como foi no livro A Última Adolescência. E depois você escreveu um livro sobre o bairro de São Cristóvão. Existe alguma relação entre os três livros? Quando eu escrevi, como já disse, A Última Adolescência, eu queria realmente abordar o bairro. E praticamente na mesma época eu fui convidado a participar de uma coleção patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, muito interessante, chamada Cantos do Rio, e fui convidado para escrever sobre São Cristóvão, porque sabiam que eu tinha nascido lá e gostava do bairro, etc. E aquilo me obrigou a fazer uma releitura, passar pelo bairro, visitar o bairro. Fui muito ajudado por amigos meus, o Nireu Cavalcante, que é arquiteto, artista plástico, historiador, e Mário Eisen, que é sociólogo, estudioso também, apaixonado pelo Rio. Então, caminhei com o Mário Eisen muito pelo bairro e realmente consegui criar assim a minha imagem do São Cristóvão, que eu vivi principalmente, claro, partindo da sua história que vem lá de trás, desde a fundação da cidade, podemos dizer assim, né? Pouco depois. Então, São Cristóvão, Memória e Esperança, o nome desse livro, ele não é de ficção, mas ele faz um curioso traço de união entre Última Adolescência e o romance que é o Ladeira do Tempo Foi. Ladeira do Tempo Foi é uma ladeira que não existe, a não ser na minha imaginação, mas os personagens são personagens que eu observei muito em São Cristóvão e o momento político que eu quis dar, que eu termino A Última Adolescência quase chegando nos anos de 1950. E Ladeira do Tempo Foi é exatamente a partir de 1950, com a volta de Getúlio ao poder, uma vez que ele tinha sido tirado do poder como ditador. Ele volta pelo voto
e há uma grande interrogação no Brasil, que será aquele governo, e o meu personagem central, alguns dizem que não é o central, que é o professor Carlos Jordão, que dá aula numa escolinha, um ginásio no bairro, que na verdade eu peguei o ginásio que eu fiz no bairro, na Avenida Pedro II, né? Reconstruí, etc., criando obviamente outras personagens. E com isso, realmente eu volto a São Cristóvão, mas agora com personagens mais fortes do que na última adolescência, a meu ver, né? E com uma certa pungência até, chegando muitas vezes ao trágico. Pelo menos foi essa a minha pretensão. E eu ouvi alguns bons elogios ao livro, né? Fui muito ajudado nesse romance. Eu consegui dialogar muito, por exemplo, com o Gustavo Barbosa, que me chamou a atenção para determinados aspectos, né? Da construção do romance, foi fundamental para mim. Está falando da Ladeira do Tempo Foi, né? Ladeira do Tempo Foi. E com isso, acho que fiz um trabalho muito interessante, né?